Olá pessoal, vamos aí resolver mais uma questão do Enem 2013, hein? Muito recente, o ano passado esse Enem. Vamos lá, acompanha a leitura. A lei da gravitação universal de Isaac Newton estabelece a intensidade da força de atração entre duas massas. Ela é representada pela expressão F igual a G, que multiplica M1 vezes M2, dividido por D ao quadrado. Onde M1 e M2 correspondem às massas dos corpos. D, a distância entre eles. G, a constante universal da gravitação. E F, a força que um corpo exerce sobre o outro. Interessante. O esquema representa as trajetórias circulares de 5 satélites de mesma massa orbitando a Terra. Qual gráfico expressa as intensidades das forças que a Terra exerce sobre cada satélite em função do tempo? Nós temos aqui 5 satélites, A, B, C, D, E. Antes de nós olharmos os gráficos, quero chamar a atenção para algumas informações. Olha só que interessante. O esquema representa as trajetórias circulares de 5 satélites de mesma massa. Então, olha só. O satélite A, o B, o C, o D e o E têm a mesma massa. Muito importante isso. Outra coisa que eu quero chamar a atenção. O G é a constante universal da gravitação. É um valor fixo, que não muda. Mas qual é esse valor? Não sei, ou não lembro, enfim. Talvez você saiba, talvez você não se lembre, talvez você nunca tenha ouvido falar. Aí você está falando, poxa, mas é uma questão de física e matemática? Na verdade, é uma questão de matemática mesmo, porque a única coisa que nós vamos fazer é analisar essa expressão. Olha só que interessante. Vamos olhar os gráficos. A, B, o C, o D, o E. Um gráfico mais bonito do que o outro. Vamos voltar e pensar com calma no nosso diagrama. Nós temos satélites, certo? O nosso gráfico está em função do tempo. É a força que a Terra exerce sobre cada um desses satélites com o decorrer do tempo. Muito bem. Essa força, ela aumenta com o passar do tempo? Imagine só, daqui a amanhã, por exemplo, daqui a um dia, a força que a Terra está puxando esse satélite E vai ser maior. Daqui a um ano, a força vai ser maior ainda. Será que é isso mesmo? Aí daqui a 10 anos, a força vai ser muito, muito maior. Não, né, pessoal? Se a força que a Terra puxa esse satélite fosse aumentando, concorda que ia querer trazer esse satélite para mais perto da Terra? Isso ia mudar a órbita do satélite. Isso não acontece. Se acontecer de mudar a órbita assim, de um satélite e vir em rota de colisão com a Terra, a gente tá ferrado. Primeira coisa. Então, a força, ela não vai depender do tempo. Olha só, olha a formulinha aqui, ó. Tem alguma uma letra que está representando o tempo? Não, a força não depende do tempo. Você pode pensar, descobrir isso pelo pensamento aí, pela explanação que eu fiz sobre o satélite sair fora de órbita ou mudar sua órbita por causa de aumentar a força de gravidade, da força de atração da Terra e do satélite. Ou simplesmente você pode olhar para a fórmula e falar assim, tem alguma letra que representa tempo? Não. Então, a força não depende do tempo. Esse é o ponto mais importante. É olhar a fórmula e ver isso. Tá ok? Muito bem. Então, olha esses gráficos. O satélite E, com o passar do tempo, não está aumentando a força? Olha só a força. Aqui no comecinho parece que era 0. Aí, com o passar do tempo, subiu. Olha só. O A. O A aqui no começo a força era 0. Aí com o passar do tempo a força ficou muito grande. Não, né, pessoal?
A força não depende do tempo. Então, cai fora esse gráfico. Olha só esse gráfico, a letra D. Mesma coisa, ó. A força começa em 0 e vai aumentando até chegar aqui em cima. Olha só, com o passar do tempo, todas as forças estão aumentando. Então, esse gráfico está errado também. A letra E, a mesma coisa. O gráfico também, olha só. O E, por exemplo, começou aqui no 0 e foi aumentando aqui com o passar do tempo. Esquece. A gente já viu que a força não depende do tempo. É só olhar na fórmula. Essa questão é simplesmente para você analisar a fórmula. Muito bem. Descartamos 3 alternativas. Sobraram 2. E vamos dar uma olhada nessas 2 alternativas que sobraram? Vamos lá. Olha só. A força em função do tempo. Olha só, o tempo está passando. A força muda? Não. Não sei qual é o valor da força aqui, mas ela não muda. Ó. Com o passar do tempo, ela continua constante. Vamos olhar aqui no B. A força continua constante? Sim, ela não muda. Olha só, o tempo está passando. Acompanha o meu lápis. O tempo está passando e a força não muda, não aumenta, não diminui, continua igual. Então, esses 2 gráficos são possíveis de você dizer aí que se são verdadeiros, talvez. Mas espera lá, qual é a diferença de um e de outro, se os 2 são constantes? A força. Esse gráfico está falando que o A é o que sofre a maior força. A Terra exerce a maior força de atração. E o E, a menor força. Imagine aqui, ó, esse cruzamento aqui seria o ponto 0, 0, tá ok? E nesse caso, ao contrário, fala que o A, é a menor, que a Terra oferece a menor força de atração do A e o E oferece a maior força de atração. Então, olha só, vamos ter que descobrir qual dos 2 apenas olhando a fórmula. A massa do satélite vai interferir? Não, porque todos os satélites possuem a mesma massa. Lembra que eu enfatizei no começo da questão? O G, a constante gravitacional, é uma constante, não muda o valor. Então também não vai influenciar nada. O único valor que muda aqui é o D, que representa a distância do satélite até a Terra. Então vamos analisar. O satélite A, ele está muito mais longe da Terra do que o satélite E. E qual é a influência da distância à força? Olha, se você já está mais familiarizado, você pode falar, olha, a distância é inversamente proporcional à força. Então, quanto maior a distância, menor a força. E você já mata a questão. Ou então, talvez você está falando assim, nossa, você falou grego agora. Vamos pensar. Eu tenho uma distância. Vamos pensar numa simples fração, tá ok? Isso aqui é uma fração. Eu tenho 10 balinhas. Eu vou dividir entre 2 pessoas. Qual é o resultado disso? Eu vou ter 5 balinhas para cada pessoa. Vou ter um número maior. Se eu tenho 10 balinhas e eu for dividir para 20 pessoas, eu vou dar quantas? Meia balinha para cada pessoa. Então, quanto maior o número que tiver aqui no denominador, menor é a minha quantidade de balinhas. Quanto menor é o número aqui no denominador, maior é a quantidade de balinhas. Por isso que é inversamente proporcional. Olha a setinha. Quanto menor o valor no denominador, maior vai ser a minha quantidade de bolinhas, de balinhas. Então, isso vale para D? Vale. Quanto menor for o valor de D, maior vai ser a força. Então, olha só, o E. Ele é o mais pertinho, o satélite que está mais perto da Terra. Ele tem a menor distância. Então, ele vai ter a maior força de atração. O A é o que está mais longe. E se eu tenho um número muito grande aqui no denominador, e olha só, eu elevo esse número ao quadrado, então ele fica maior ainda, certo? É um número muito grande aqui no denominador. Quanto maior o número, menor a força. Então a gente já viu como o satélite E é o mais próximo, a gente sabe que ele é o que tem, a Terra exerce mais força. Então olhando no gráfico, olha só,
O gráfico correto é a letra B, porque o satélite E é o satélite em que a Terra exerce a maior força. Tá ok? Essa é a alternativa correta. Não foi uma questão difícil, mas pode confundir um pouquinho. Precisa tomar bastante cuidado e prestar atenção na fórmula. Você viu aí, não deu valor nenhum. Ele só falou o que cada elemento da fórmula representava. Então você vai ter que parar e pensar. Opa, o que acontece com o resultado dessa fórmula, que nesse caso é o F, que é a força, se acontecer tal coisa. Ou, que nem ele está aqui, ele fez o gráfico em função do tempo. E na fórmula não tem tempo, então significou que a força não depende do tempo. São algumas dicas muito valiosas aí para você ganhar aí um pontinho nesse tipo de questão, ok? Então já sabe para não errar no próximo Enem. Fica a dica, preste atenção, muito cuidado na formulinha para saber o que está acontecendo, que é o que nos interessa, ok? Um grande abraço, fui!